Olá para você que tá na repetição. Eu sou Luciana Figueiredo. Eu sou coach de carreira de vida e de pequenos negócios. Estou sempre cheia de novidades aqui para vocês. Essa é mais uma quarta-feira, mais um Voe Mais Alto, o nosso programa de coaching semanal para falar de vida, de carreira, de como dar uma guinada na sua vida e nos seus negócios. Como eu antecipei na semana passada, na quarta-feira passada, durante o mês de junho, durante o mês 6 de 2016, nós vamos nos dedicar só a falar de carreiras, de trabalho, de desafios que eu imagino que você vivencia aí no seu trabalho e o que você precisa fazer, que habilidades e que competências você pode fazer ou você deve utilizar para você melhorar essa vida sua no trabalho, ganhar mais, ficar mais poderoso, desafiar suas competências emocionais, trabalhar sua liderança. E durante o mês de julho, no mês que vem, portanto, a partir da primeira quarta-feira de julho, a gente vai dedicar o mês inteiro só para empreendedores. Então eu decidi fazer um trabalho segmentado dessa vez pra gente organizar a nossa pauta aqui dos Periscopes e vocês também conseguirem se organizar pelo que vocês preferem, né? Afinal de contas, eu trabalho com as duas áreas. Eu ofereço coaching tanto para quem quer se desafiar e melhorar na carreira, como na vida, né? Na vida e na carreira, que eu faço, na verdade, um coaching, um mix. O meu coaching de carreira é um mix com coaching de vida, funciona muito bem e é uma coisa que eu faço diferentemente aí do mercado. E também trabalho com empreendedores numa pegada de business coaching, mas totalmente voltado para empreendedores. E nesse segmento eu ainda tô guardando as coisas, eu ainda tô guardando as novidades para julho. Então não vou contar por enquanto, mas quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tô trabalhando num projeto para empreendedores que tá ficando muito bom. Para quem é empreendedor vai aproveitar bastante. E aí quero aproveitar esse comecinho que as pessoas estão chegando na sala logo de manhã. Muitas novidades. Quem me acompanha no Instagram e no Facebook pessoal viu que eu postei uma foto diretamente de um estúdio com uma equipe de filmagem na segunda-feira à noite, na segunda-feira no começo da noite, porque isso significa que eu tô preparando pra vocês um trabalho que vai ser gravado nessa sexta e na outra sexta, provavelmente são as datas que a gente marcou, e eu tô muito afim de fazer Periscope de lá. Então sexta-feira, marca na sua agenda aí, fica ligado, eu não sei que horas eu vou entrar, porque eu quero pegar os bastidores da gravação lá na sexta-feira. Acho que vai ser legal. Fiquem de olho aí pra vocês saberem o que vai rolar. Nessa sexta-feira, o projeto que eu tô trabalhando é específico só pra coaches. Então, se você é coach, se liga. Se você tem amigos coaches, avisa a galera que é coach pra me acompanhar na sexta-feira, que eu vou gravar os bastidores de um programa específico pra coaches, de um projeto que eu tô participando aí, de um Master Coach incrível. Muito legal para coaches. E hoje vamos falar de carreira. Agora eu vou dar bom dia para quem tá me dando bom dia indo ao vivo. Bom dia pra minha mãe que já chegou, a Luana, o Bruno que eu já vi por aí. Quem mais tá aí, gente? Tem uma conhecida que é coach, uma tal de Luciana. Eu já vou estar lá. Se você conhecer mais alguém, pode avisar, Lu. Na sexta-feira, o Periscope vai ser sobre isso. Bom dia, Ana Lúcia, tudo bem? A galera que tá aí me dando corações, o meu muito obrigada a vocês. Samanta, tudo bem, Samanta? A Samanta sabe de alguns segredos meus, então, Samanta, você não conte por enquanto. Gilda, tudo bem, Gilda? Eu quero que vocês todos sejam bem-vindos na live de hoje. Hoje a gente vai falar quartas especiais. Obrigada, Ana Lúcia, que bom. Alguém perguntou se as minhas lives são semanais ou diárias. As minhas lives são semanais, todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Oi, Marta, Rogério, bem-vindos. Bom dia pra vocês. Vício, que bom, Lu, que bom que você tá gostando, viu? Fico muito feliz com isso. Vejo que tem mais gente entrando na sala ainda. As minhas lives acontecem toda quarta-feira, 8h30 da manhã, desde a metade do ano passado. A gente tá cumprindo rigorosamente todas as quartas-feiras, 8h30 da manhã. Pra mim é sagrado. Tudo bem, Marcilene? Seja bem-vinda, viu?
O Bruno Potatoro já convidou os seguidores dele. Se você puder e quiser fazer como o Bruno, aproveita. Clica no seu bonequinho que tá aqui se você estiver no ao vivo. Se você estiver na repetição, arrasta a sua tela de lado ou de cima para baixo. Convida os seus seguidores. Escolhe a rede social que você tem mais seguidores ou mais amigos. E compartilha com a sua galera essa live, que hoje a gente vai falar de 5 sinais de que você tá no emprego errado. Importante ou não? Muito obrigada, viu, Bruno, por compartilhar. Isso ajuda não só a mim, mas ajuda as outras pessoas também a terem contato, né? A saberem que a gente faz isso aqui toda quarta-feira, 8h30 da manhã. É um papo gratuito aqui que a gente tem de coaching. É uma hora que, ao invés de atender os meus clientes de agenda, eu dedico pro Periscope, especificamente porque a minha missão de vida tem a ver com isso. Eu quero que todos nós possamos evoluir juntos. Eu quero que a cada dia a gente seja melhor do que a gente foi ontem. E eu estudo todos os dias e trabalho muito, aliás, tenho trabalhado muitíssimo para que cada um de nós tenha a chance de aprender uma coisa nova a cada dia. E a minha missão aqui no Periscope com vocês, nas nossas lives, é trazer conteúdo de qualidade para vocês. Minha missão aqui não é só fazer um bate-papo. Minha missão aqui é realmente trazer coisas que eu estudo, que eu leio, que eu faço curso, que eu vou em palestra, às vezes cursos pagos, às vezes cursos caros. E eu realmente penso que isso deve ser compartilhado, porque o que valeu pra mim deve valer pra alguém que tá aí. Se ajudar pelo menos uma pessoa, a minha missão já foi cumprida. Então, só pra lembrar aqui, vocês podem até ficar motivados e tudo mais, mas o conteúdo não é motivacional. O conteúdo é de coaching puro, é pra gente aprender técnicas poderosas pra gente implantar na nossa vida. Então, serve pra quem quer mudança e serve pra quem tá disposto a mudar de verdade. Vamos falar hoje dos 5 sinais de que você tá no trabalho errado, já que a gente tá falando de carreira nesse mês de junho. Vamos falar de 5 sinais pra você se ligar, já que se você tá meio desconfiado, que alguma coisa não tá boa, que não tá muito legal e tal, como é que a gente vai fazer, Luciana? Então eu vou pedir pra vocês irem me dando corações enquanto eu falo. Quem quiser, fique à vontade para fazer perguntas. Quem tá no ao vivo sabe que consegue fazer perguntas a hora que quiser. Fique à vontade, sempre que possível eu respondo. Se eu não estiver respondendo, porque eu não tô conseguindo ler ao mesmo tempo que eu falo, às vezes eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo, mas é só você insistir. Continua colocando a sua pergunta na tela que eu vou... Chico, seja bem-vindo, viu? Vou começar agora. A gente já fez aqui a introdução do dia. O Juliano Sabino convidou os seguidores dele. Muito obrigado, Juliano. Vamos lá para os 5 sinais de que você talvez esteja no trabalho errado. E olha, gente, se descobrir que tá no trabalho errado, o que faz, hein, depois? Aí é assunto para outro Periscope, tá bom? Não se desespere, venha fazer coaching comigo, tá bom? Vamos lá, vamos pro número 1. Isso aqui é super legal, tá, gente? É baseado em estudos científicos, em técnicas legais, não é bate-papo furado. Então, fica de olho aí. Dica número 1. Dica o sinal, né? Lá na minha rede social eu coloquei 5 dicas e aqui eu coloquei 5 sinais. Porque depois eu fiquei pensando no título e eu acho que 5 sinais é melhor, porque são dicas mesmo de que você tá no trabalho errado. Então vamos lá. Número 1. Você sente que as suas necessidades não estão sendo atendidas. Se você sente que as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas, e aí, necessidades básicas, eu quero dizer necessidades mesmo, tudo aquilo que o ser humano precisa, tanto durante o período de trabalho para trabalhar, como aquilo que o trabalho oferece para nós. Segurança é necessidade básica. Então, necessidade básica é a gente estar empregado, a gente conseguir pagar todas as contas com tranquilidade, a gente ter oportunidade de comer bem, de ter uma boa saúde, a gente ter condições de trabalhar num local em que ofereça boas condições para que a gente tenha um ambiente agradável. Então depende de quais são as suas necessidades básicas, né? Se você sente que as suas necessidades básicas elas não estão sendo atendidas, esse é o primeiro sinal e o mais urgente, o mais importante, o mais brutal, né? O mais urgente mesmo, no sentido de que isso tem que ser resolvido rapidamente. Se você trabalha num local em que você sente que as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas, isso é
algo muito relevante, porque se você sente que você não tem o básico atendido, você não vai conseguir se concentrar naquilo que você precisa para produzir, você não vai conseguir evoluir dentro do seu trabalho. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma condição de transporte público ruim. Em São Paulo, que é uma cidade muito grande, as pessoas moram muito longe do trabalho. Agora, nesse sentido, poderia ter um pedido de aumento? Bruno, eu acho que, eu não sei o que você perguntou agora, se nessa época você está falando de crise, mas eu tenho vários casos de clientes meus que, através de técnicas que a gente trabalhou no coaching, tiveram aumento e continuam crescendo, viu? Então, para quem acha que essa época é de crise e ninguém está crescendo, eu diria que isso não passa de uma crença de crise, né? Acreditar na crise. Eu tenho vários casos, no entanto, eu não posso dizer pra você que você vai ter aumento se você pedir, porque existem várias questões que precisariam ser avaliadas e isso seria um tema de outro Periscope. Todos os empreendedores e coaches pagam as suas contas com tranquilidade? Será? O que você acha? No Brasil, é sobre isso que eu tava falando, né? Bom dia, Nutri Tássia, seja bem-vinda, querida. Era sobre isso que eu tava falando. Infelizmente, a gente vive num país, eu não sei de onde vocês estão, eu tô em São Paulo, na capital. Em São Paulo, por exemplo, é uma cidade com a qual a gente lida com vários problemas de necessidades básicas complicados, né? Por exemplo, as pessoas moram muito longe do trabalho, por exemplo, né? Na Bahia, Bruno, é uma cidade grande ou uma cidade pequena que você mora? Conta aí pra gente qual é a sua realidade, se parecia parecido com o que eu vou falar ou não. Eu acho que o Brasil é muito rico em termos de cidade grande. Então, por exemplo, se você mora numa cidade grande, talvez tenha os mesmos problemas que em São Paulo. Curitiba também, Belo Horizonte também conheço. Eu acho que as maiores cidades... Salvador, então. Que delícia, Bruno. Que sorte a sua, hein? Muito bom. Vitória da Conquista, que é ali pertinho, né? Ok, que bom. Então, eu imagino que talvez vocês que moram em cidades grandes tenham os mesmos problemas que as pessoas têm em São Paulo. Quase, né? Quase acertei o meu palpite. É uma questão, claro, social, de que as pessoas que moram muito longe do trabalho muitas vezes têm que acordar muito mais cedo e tem que se esmagar em transportes públicos. A gente fica no ônibus lotado, no metrô lotado, e obviamente isso tem a ver com a sua necessidade básica estar atendida ou não, né? Então cabe a você avaliar o quanto isso de fato afeta você, o quanto é agradável para você, sim ou não, viver nessas condições em que você tem que avaliar, isso está tendo qualidade para mim, as minhas necessidades básicas estão sendo atendidas. Necessidades básicas é básico mesmo, tipo alimentação, sono, saúde, saúde emocional. Bom dia, Bia. Que Bia é essa? Bia Beatrix. Tudo bem, Bia? Bruno, por isso comprei uma moto com a ajuda do meu patrão. Ah, olha que bom que o Bruno trouxe pra gente. O Bruno trouxe o ponto de vista da empresa. O que a empresa pode fazer para melhorar as necessidades básicas dos seus funcionários, né? Então, empresas que são responsáveis, elas ajudam com que os funcionários tenham essas necessidades básicas atendidas. Por exemplo, contribuem para que eles cheguem com mais rapidez ou com mais facilidade ou mais conforto no trabalho, ajuda na alimentação. Essas coisas de necessidade básica, se você é empreendedor e está me assistindo também, se você tem equipe, pense sobre isso. Como é que você está tratando as necessidades básicas da sua equipe? Porque agora você já sabe que o primeiro sinal de que tem alguma coisa realmente errada no seu trabalho é quando você percebe que as suas necessidades básicas não estão sendo atendidas. Ajuda pacas aí, tá vendo? Que bom. Então as pessoas, Bruno, obrigada, viu, pelo seu complemento aí, porque quando você percebe que a sua necessidade básica não está sendo atendida, mas que dentro do possível a sua empresa procura colaborar, então precisa existir, claro, uma flexibilidade de cada um de nós quando trabalhadores, né? Porque também é uma realidade que a gente tem talvez no país, talvez não seja possível morar mais perto, porque talvez você tenha uma família, mas você é que tem que avaliar, né? Se isso faz sentido ou não. Eu comprei o meu carro do meu chefe, só no boca a boca, muita confiança ajuda. Muita confiança ajuda, mas a questão aqui que a gente está tratando as suas necessidades básicas no trabalho, elas estão sendo atendidas, né? A carreira, no início de uma carreira, pode-se dizer que temos o básico atendido. Não quer dizer que seria trabalhar
eu não entendi o que você quis dizer. Eu vou pedir pra você repetir aí, por favor, porque eu não entendi o seu raciocínio. Na época estava, ok, muito bem. Eu vou... Se você quiser, você que fez a pergunta, pode repetir. Ah, tá, você tá falando aí de confiança, é muito importante, mas isso tem a ver com outro item que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Fabricando fofurinhas. Bom dia, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui. Posso ir pro número 2, né? Então, número 1, você já sabe, necessidades básicas atendidas, que se não estão sendo atendidas é o primeiro sinal de que o seu trabalho não tá legal e que realmente vale a pena reavaliar. O Bruno falou que eu posso. O Juliano falou que às vezes as qualificações profissionais e as necessidades básicas divergem. Isso, é verdade, Juliano. Talvez um executivo pense que trabalhar em pé e subindo e descendo escada o dia inteiro para ir para outros setores, talvez ele pense que não seja ok para ele. Mas uma pessoa que trabalha, por exemplo, na agricultura, ou uma pessoa que trabalha com um trabalho que exige esforço físico, e isso é típico do trabalho, por exemplo, um cozinheiro que é obrigado a trabalhar em pé, para ele é normal. Para ele isso faz parte da profissão. Então por isso que eu disse aqui que não tem como a gente generalizar. É você que tem que avaliar. Você que tem que avaliar. Pode-se dizer, no início de uma carreira, pode-se não ter o básico atendido. Não quer dizer que o trabalho seja errado. Ah, eu entendi o que você está dizendo. Por isso, Chico, também não tem como eu dizer sim ou não para isso que você está dizendo. Porque assim como o Juliano falou, depende muito. Então eu acho que a gente, como trabalhadores, a gente tem que ter uma flexibilidade de acordo com aquilo que a gente considera aceitável como necessidade básica. Quando eu digo necessidade básica aqui, é necessidade básica mesmo. É assim, o meu trabalho me oferece condições de segurança, o meu trabalho me oferece um banheiro adequado, o meu trabalho me oferece condições de me alimentar, o meu trabalho me oferece condições de ter a minha saúde garantida durante o trabalho. Eu acho que esses itens, eles são eles são aplicáveis para todas as profissões, né? Desde quem trabalha numa obra ou desde quem trabalha na agricultura, até mesmo para que banheiro, né? O que você faz da meia-noite às 6, não é assim? Então isso é relevante, eu mudei e joguei tudo pro alto, parabéns, uau, sugando. Então, você vê que essa questão das necessidades básicas, ela tá acima das outras. Por que ela tá acima das outras? Porque quem consegue se concentrar no trabalho, sendo que você não tem um banheiro para usar adequado, por exemplo, né? Então, essa necessidade é muito básica do ser humano. E no trabalho a gente precisa que essa condição esteja sendo atendida, né? Agora o que vai além disso, um pouquinho além, cada profissão e que consegue, cada profissional e que vai avaliar dentro do seu ramo o que é necessidade básica para você, o que você considera aceitável ou não. O importante é você sentir que o seu trabalho atende às suas necessidades básicas, tudo bem? Deixei um trabalho por isso, era sugado e nada satisfazia a minha necessidade. Olha que interessante, você já tá indo para outros itens, Bruno, que eu vou fazer como Jack faria, por partes, tudo bem? A empresa que eu trabalho cresceu de tamanho, mas a qualidade para os profissionais não. Uau! Gui, a gente tem o direito de escolher o que a gente vai fazer, não é verdade? Quem determina a nossa carreira e o nosso destino profissional tem que ser a gente mesmo. Nós temos que ser profissionais autônomos, mesmo quando somos empregados. E como autônomos, determina para nós quais são as condições aceitáveis, né? Ah lá, não consegui ir no banheiro, teve uma crise renal. Então significa que, nesse caso, é um ótimo exemplo, obrigada. Realmente, as suas necessidades básicas não estavam sendo atendidas. Então, independente do que você me diga de salário, independente do que você me diga da qualidade da empresa, eu vou te dizer, você não consegue durar muito na vida, durar muito numa carreira, evoluir muito numa carreira, se você tiver muita vontade de fazer xixi. Não é verdade? É tão básico que é até engraçado falar sobre isso, né? É realmente básico aqui. Posso ir pro número 2, então? Número 2, vamos lá. Minha saúde em primeiro lugar, parabéns. Número 2, quando você se sente inseguro emocional e financeiramente. É assim, ó, depois que a sua necessidade básica, ela está plenamente atendida, a sua próxima necessidade é você se sentir seguro. E esse se sentir seguro aqui é aquela segurança que a gente fala
Da segurança física também, mas isso já é quase uma condição de necessidade básica, né? A segurança financeira e emocional, pra mim. Veja bem que eu tô falando aqui daquela sensação de que não que você talvez tenha o melhor salário do mundo, mas que você se sinta seguro de que você vai ser pago E isso, Lu, é um trabalho apoiado em Maslow. Muito obrigada, a Lu tá ligada aí, tá ligada nos fundamentos. Você sabe que Maslow criou a pirâmide nos anos 50 e desde até hoje ela é muito utilizada, largamente utilizada em trabalhos de recursos humanos, em empresas diversas, em estratégias de RH. E o que é básico, né, que o Maslow trouxe pra gente, se transformou se ampliou em vários novos estudos até hoje. Isso que eu tô trazendo pra vocês é sim baseado nos estudos do Maslow. Eu já falei dele aqui algumas vezes, eu gosto muito dos estudos dele. Então, obrigada, Lu, por ter me trazido por ter essa percepção. Parabéns. Então, a gente está falando aqui de se sentir seguro, emocional e financeiramente. Se você se sente inseguro, desamparado, se você não sabe se o patrão vai te pagar no mês que vem, se você não sabe se o que você está fazendo vai te trazer um retorno normal, se você se sente inseguro emocionalmente porque você está sendo violado no seu emocional, porque você sofre. E aqui eu não tô falando de sofrer pressão no dia a dia, porque isso é normal, tá, gente? Pressão do dia a dia é normal e a gente no coaching prepara técnicas para que você tenha capacidade de lidar com pressão, porque isso sempre vai existir. A gente sempre fala que o mercado não perdoa amadores, né? A pressão do mercado sempre vai existir, mas existe um limite entre o que é pressão do normal do trabalho e o que é se sentir absolutamente inseguro emocionalmente. Então, por exemplo, se você tá sofrendo bullying do seu chefe, né? Isso é, inclusive, um direito legítimo que você tem de procurar a justiça do trabalho. Então, quer dizer, se isso não fosse tão sério, a própria justiça não se encarregaria disso. Então, você se sentir inseguro emocional e financeiramente é o segundo sinal que você está no trabalho errado. Porque depois que você, tudo bem, você pode falar, Luciana, eu tenho as minhas necessidades básicas atendidas, a minha saúde está ok, o banheiro é ok, a alimentação é ok, o transporte é ok, eu tô tudo bem sobre isso, só que eu me sinto absolutamente inseguro, instável, né? Parece que não existe segurança pra mim. Então, quando você não tem essa segurança atendida, isso é básico de todo ser humano. Justiça do Brasil perseguindo os líderes, Chico. Você é empreendedor, Chico? Geralmente quem fala isso é o empresário, por isso é uma dica aí que você me traz. Né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a justiça do trabalho aqui, Chico, eu também sou advogada, eu poderia ficar debatendo com você, não sou da área do trabalho, sou da área tributária, fui, na verdade, porque eu não advogo mais há mais de 3 anos, mas realmente é duro, empreendedor, não empresário. Parabéns, Chico, você tá ligado, hein? Olha, Júlia, a gente vai ter uma coisa legal pra você, Chico. Realmente o Chico trouxe mais uma vez a questão que a gente não consegue afastar quando a gente fala de necessidades básicas de nós enquanto trabalhadores, né? Sejamos empregados ou sejamos empregadores, né? Sejamos autônomos. Como empregados a gente não consegue afastar da nossa realidade algumas questões sociais, algumas questões até políticas, de que as coisas não tão talvez ideais, mas essa é a nossa realidade, Chico, a gente tem que lidar com essa realidade, né? Então o que a gente pode fazer dentro dessa realidade? Então eu não vou ficar aqui amargando dores, porque como eu já disse pra você, eu foco no positivo. E se eu tenho clientes que estão conseguindo até aumento de salário nessa época, é porque se tá ruim pra você, você precisa se desenvolver. Essa é a realidade do coaching e é por isso que o coaching impulsiona tanto a gente a mudar, porque a gente começa a perceber que a nossa a grande responsabilidade de que tudo dê certo, ela é nossa. É nossa responsabilidade cuidar da nossa felicidade, inclusive no trabalho. E a boa notícia é que no trabalho é a área que a gente mais tem condições de fazer por merecer, porque a gente pode trabalhar com técnicas e além do mais a gente tem a opção de escolher, né? Se a gente não tá bom pra gente, a gente se muda, vai pra outro emprego, ou vai pra outro trabalho, pra outro tipo de negócio, ou pra outra estratégia, não é? Não tá ruim pra mim, só que não olhe só pro meu umbigo. Que bom, parabéns! Então, ainda mais como empreendedor, você é líder de equipe
E aí você pode também se refletir. Isso que a gente está trazendo, Lu Coach que trouxe o direito não trazia segurança mínima. O direito garante isso para nós, né? A segurança no trabalho e também a segurança emocional, né? Tanto é que você tem o direito de reclamar na Justiça do Trabalho se você não estiver sentindo isso. Por que isso? Porque essa necessidade é fundamental para o ser humano. Então, se você percebe que a sua necessidade básica e se você não está sendo atendida e que você tá... Bia, acho que eu não entendi sua pergunta então. Se eu não tiver respondido corretamente, você me faz a pergunta completa e que eu leio novamente e vou me esforçar para responder, tudo bem? Se você sente que a sua necessidade básica não está sendo atendida e se você se sente inseguro emocional e financeiramente, como é que você vai se concentrar e focar nas tarefas que você precisa fazer para se desenvolver, né? Esses são os 2 primeiros sinais e são super urgentes. Eu quero agora ir para o número 3. O terceiro sinal de que você tá no trabalho errado. Posso ir? Se você estiver comigo, dá corações pra mim. Vamos fazer essa live bombar de corações coloridos? Quem tá aí? Dá corações amarelos, corações verdes, corações azuis. Muito obrigada, corações roxos. A pergunta da Bia. Você deixou o direito, foi por não alcançar estabilidade outras? Não, Bia, a minha transição da carreira do direito foi porque eu não me sentia realizada na minha profissão. Eu já fiz alguns periscopes sobre isso contando mais a fundo, eu não vou aqui contar tudo de novo para não tomar o tempo desse periscope com isso. Você pode checar lá no meu YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Canvas Consultoria e Coaching. É a mesma página do Facebook, onde você encontra outros vídeos meus lá. Não atrapalha em nada, Bia. Muito obrigada pela sua pergunta. Você está me dando a oportunidade de apresentar para você o meu canal do YouTube, que é o Canvas Consultoria e Coaching. Lá tem vários vídeos sobre isso. Eu fiz essa transição de carreira porque eu queria... eu percebi que eu não estava feliz com o meu dia a dia. E eu quis melhorar a minha vida, né? E a partir disso eu encontrei uma profissão que hoje me realiza completamente, que é o coaching. Eu, graças a Deus, consigo transmitir essa energia no trabalho que eu faço, no 1 a 1, quando eu atendo coaching, quando eu ajudo pessoas a se desenvolverem nas carreiras. É algo que pra mim é incrível. Mas direito, Bia, se você curte direito, eu diria assim, eu continuo amando a carreira do direito, eu continuo achando uma das carreiras mais lindas que existem. Eu só descobri que ela não é pra mim. Que a gente descobrir que a gente tem que estar no lugar certo pra gente ser feliz no trabalho e pra gente se desenvolver mais e mais é a principal questão que a gente tem que descobrir. Agora, essa veia de advogado, ela vai sempre estar em mim. Porque quando a gente estuda direito, a gente vai a fundo, é uma faculdade tão longa, né? São 5 anos só no banco da faculdade, fora a pós-graduação, fora a OAB, fora os trabalhos jurídicos, fora os trabalhos acadêmicos, fora o tempo no escritório, fora a barriga no balcão do fórum. Então a gente entende um pouco mais de necessidades e a gente se preocupa muito com isso, né? Por isso o empreendedor não está de mãos amarradas, não dá pra chamar a atenção do funcionário, ele fica tristinho. Ai, Chico, eu não tenho muito espaço pra quem fica tristinho, viu? Nem mesmo aqui no Periscope. Se você me acompanha aqui no Periscope, você sabe que eu tenho uma abordagem bem direta e eu realmente acredito numa abordagem bem direta. Inclusive, como coach, se você vai trabalhar comigo, você vai descobrir que eu tenho uma abordagem bem direta e eu não tenho peninha de ninguém. Porque eu acho que vergonha é roubar e não carregar, tá bom? E não conseguir carregar. Então a gente tem que trabalhar pelo que a gente quer, gente. Se não tá bom, vamos fazer alguma coisa. Esse é o meu trabalho aqui, oferecer pra vocês ferramentas e condições técnicas para que vocês tenham uma visão de que isso é possível e realmente é possível mesmo. Obrigada, Bia, que bom que você gostou. Então, pela sua resposta, sim, que você foi atendida. Se você quiser conversar um pouquinho mais comigo, pode ficar à vontade para me mandar um e-mail, é luciana@canvasconsultoria.com.br, tá bom? Que bom que você tá gostando, Gil, obrigada, viu? Vamos pro número 3, então. Terceiro sinal de que você está no trabalho errado, de que algo realmente não tá bom, é de que você não sente que você pertence àquele local. Quando a gente não se sente, chama necessidade de pertencimento. Todos os seres humanos,
tem a necessidade de pertencer ao lugar onde a gente está envolvido, ao contexto. A gente tem a necessidade de se sentir aceito naquele contexto. A gente tem a necessidade, isso é realmente uma necessidade humana, psicológica básica. A gente tem a necessidade de sentir que a gente está num grupo que faz sentido pra gente, né? Então, quando a gente tá numa empresa e fica uma sensação estranha de que a gente não pertence àquele lugar, de que tudo é cinza e você quer usar colorido, de que todo mundo é mal educado e você quer conversar com gente educada. Não, Chico, isso não é do primeiro item. O primeiro item é das necessidades básicas. Esse é quando é necessidade de pertencimento. A necessidade de pertencimento, ela é totalmente emocional. Ela é totalmente psicológica. Isso é natural. Todos os seres humanos têm, desde que a gente existe. E até os animais têm também. A gente tem a necessidade de ser social, né? De ser aceito no grupo. Então, aqui tem muito a ver com a forma como você... com a sua experiência, com a sua história de vida. Aqui tem muito a ver com os seus talentos, aquilo que você faz bem. Aqui é quando você realmente percebe, quando você realmente percebe uma adequação da pessoa ao ambiente. Então, aqui é quando a gente fala assim, nossa, parece que fulanos foram feitos um pro outro. Parece que fulano merece trabalhar nessa empresa e essa empresa merece empregá-lo. Eles são um para o outro, né? Só que às vezes você tem excelentes funcionários ou você mesmo se sente um excelente funcionário e sente que os seus talentos estão subutilizados, por exemplo. Você não sente que você está adequado ao local. Você não sente que aquele local faz sentido para você e para os seus objetivos. É como se você estivesse completamente fora do lugar. Sabe peixe fora d'água? Eu acho que essa é uma explicação legal. Isso é porque eu trago isso como um terceiro sinal de que você está no lugar errado, quando você sente que você não pertence àquele lugar. Porque para você melhorar no seu trabalho, para você desenvolver melhores técnicas, para você focar naquilo que você realmente tem que fazer e não perder tempo, para você mostrar para os teus chefes e para os teus clientes que você merece ser promovido e que você merece ganhar mais, e para você mesmo se desenvolver profissionalmente, você precisa se sentir valorizado, precisa se sentir importante no seu ambiente. É como se a gente dissesse aqui que o seu trabalho, ele tem que ser parte de algo maior do que você mesmo, né? Ele tem que ser... se você tem que sentir essa necessidade cumprida. Eu me sinto pequeno às vezes na empresa. Acredito que tem muitos talentos escondidos. Então esse é um dos sinais. E aí quando a gente percebe isso, a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho, e talvez o mais sensato, é a gente procurar se adaptar no ambiente que a gente tá mesmo, né? Vamos fazer de tudo pra gente conseguir se adaptar. Vamos ser legais com as pessoas, trazer harmonia pro ambiente, vamos fazer a nossa parte. E se mesmo depois que você faz a sua parte, você percebe, não, realmente não sou eu. Realmente é o ambiente, isso não tem nada a ver comigo, eu não me sinto aceito, eu não me sinto acolhido, não é legal pra mim. Ah lá, o Bruno tá trazendo pra gente que na empresa, depois que eu cheguei, eu ajudei a mudar tanta coisa que foi positivo. Isso porque... a gente tem que olhar pra nós, né? Como o Chico falou, eu não olho só pro meu umbigo, né? Você tem que olhar pro contexto. Você tem que olhar pro ambiente em que você vive. Você pode fazer alguma coisa pra melhorar? Geralmente a gente pode fazer muita coisa nessa área. Só que dentro da gente sempre tem um sinalzinho que avisa a gente, olha, isso não tá legal. Você não tá no ambiente certo pra você. E é uma coisa que você sente por dentro. E só você vai conseguir identificar isso dentro de você. Se você continuar insistindo no seu trabalho, por condições de salário, de segurança, porque você está acostumado, por isso, por aquilo, você vai ser aquele cara que está sempre esperando o final de semana, entendeu? É muito bom que você está falando, uma visão, profecia. Uau, que bom, Nutri, que você está gostando. Obrigada. Tenho tanta coisa para propor mudanças. A gente dá até risada, né, Bruno? Aí a gente tem que entender que mudanças são essas, quanta paciência será necessária, se a estratégia está correta. Mas esse item 3, você vê que ele é muito mais interno, né?
ele é psicológico mesmo. Eu me sinto aceito no meu trabalho, eu sou ok para esse grupo, né? Então essa necessidade de pertencimento, ela é própria do ser humano. Nós somos seres sociáveis, a gente não consegue ficar isolado muito tempo. A gente precisa que as pessoas nos aceitem. E isso é legítimo, né? Não é... Você se sente infeliz. Isso é aquela infelicidade que você sente quando você fica isolado pelos seus colegas. Você percebe que o problema não é com eles, na verdade. O problema é que você e eles não têm afinidade nenhuma. Sabe quando você fala assim... eles são boas pessoas, a empresa é boa, ok, serve pra eles, mas não serve pra mim. Eu não tô adaptado. Então, se você sente, isso é um sinal claro de que você tá no trabalho errado. Talvez na profissão errada, talvez na empresa errada, talvez simplesmente num horário que não é conveniente pra você. Eu não sei, você tem que avaliar. Como é que é isso pra você, né? Esse é um sinal muito importante, porque ele ameaça realmente o seu desenvolvimento no trabalho, né? O número 4, então, esse foi o número 3. O número 4, quando você não se sente valorizado ou importante. Aqui a gente está falando de autoestima. O que é autoestima? Existem algumas definições, eu até trouxe uma colinha aqui para dizer para vocês o que significa autoestima nesse contexto. Autoestima, nesse contexto não, né? O que significa autoestima mesmo? É quando a pessoa se sente importante, apreciado e aprovado. É a necessidade de ser, né? São aquelas... como que eu posso dizer? Tem a ver com contribuição individual. É quando você... Olha, eu tenho um conceito que eu gostei bastante, ó. Vou roubar daqui. É o quanto você gosta de você mesmo. Então, a autoestima é quando você fica... Você gosta de você fazendo aquilo. Você se vê naquele trabalho e você gosta disso. Isso é autoestima valorizada no trabalho. Então, eu como coach, por exemplo, eu me vejo como coach, eu me vejo atendendo, eu vejo o meu desenvolvimento e eu fico feliz com o meu desenvolvimento. Eu tenho uma autoestima favorecida pelo meu trabalho. Esse meu trabalho, ele favorece a minha autoestima. Eu não tenho vergonha de dizer para alguém que eu trabalho nessa empresa ou nessa profissão. Eu gosto de dizer para as pessoas que eu faço isso. Então, isso me mostra que eu tenho a minha autoestima perfeitamente atendida pelo meu trabalho. Então, um sinal de que você está no trabalho errado é quando você sente que a sua autoestima foi ofendida. É quando você não se sente valorizado e nem importante no seu trabalho. Qual é a contribuição que o seu trabalho está oferecendo para a sua autoestima? Você gosta de você mesmo quando você trabalha? Você se sente bem trabalhando, né? Você sente que a sua autoestima tá ok, tá boa, né? Isso ajuda você a se sentir melhor. No meu trabalho, hoje eu posso ter a felicidade de dizer para vocês que sim, eu encontrei exatamente esse ponto onde a gente pode dizer claramente, a minha autoestima é plenamente satisfeita pelo meu trabalho. Como é para você? A sua autoestima está satisfeita? Porque esse é o 4º sinal, é uma necessidade humana básica também no trabalho. Às vezes sim, às vezes não. Né, Ana Lúcia? Às vezes sim, às vezes não. O Bruno, já tive baixa estima por ser ignorado. Ok. E aí a gente precisa fazer o convite à reflexão, né? O quanto isso te impulsiona e o quanto isso te bloqueia a fazer um bom trabalho para sua empresa, a continuar produzindo bem. Quanto isso te impulsiona, né? O quanto isso pode ser um desafio positivo para você e o quanto isso realmente te coloca para baixo e te trava e te bloqueia e te impede de você crescer, né? Se você é mais confiante, então ponto positivo. Nádia, eu sou da Zona Norte de São Paulo. Tô em São Paulo, não em Osasco. Eu tô na Zona Norte. Mas se você quiser fazer coaching comigo por Skype, isso não funciona muito bem. Então a gente mora longe, não é um impedimento, tudo bem? Adquiri muito conhecimento que me respalda. As técnicas apoiam, né, Bruno? Muito bem. Depois que a gente aprende técnicas, a gente sai um pouco do senso comum e a gente começa a navegar por mares muito mais azuis e com muito mais facilidade, com muito menos esforço. A gente com certeza
cresce muito mais profissionalmente e também permite que outros cresçam ao nosso redor. Posso ir para o 5 e último, derradeiro sinal de que algo está errado no seu trabalho? Se você acha que sim, me deem corações, ou então me dá um sinal aí na tela para eu saber que vocês estão comigo, acompanhando esse raciocínio. Ah lá, sim, pode. Então vamos lá, ok? Então vamos lá. O número 5, gente, é um trabalho que no coaching eu tenho desenvolvido muito. Eu realmente entendo que essa é uma das coisas mais importantes para o ser humano. O número 5 é o sinal de que algo está errado. O Spartacus tá dizendo que sim lá fora, né? Tipo, meu fã. É quando você não se sente realizado. Quando você sente que você não está se tornando tudo que você é capaz de realizar. Esse é um outro nível. É um nível que vem numa sequência. Você vê que é uma sequência obrigatória. Primeiro você precisa sentir que as suas necessidades básicas estão atendidas. Depois você precisa se sentir seguro, emocional e financeiramente. Depois você tem que perceber que você pertence àquele lugar. Depois você percebe que a sua autoestima está favorecida. Mas por fim, se o ponto mais complicado, né, Ana Lúcia? Eu diria que é mais complexo. Né? O mais complexo de todos, com certeza, é esse item número 5, que é a realização no trabalho. A questão aqui é a seguinte, cada vez mais no nosso mundo moderno, os estudiosos estão entendendo que quando você está sendo tudo que você é capaz de ser, quando você sente que o seu trabalho permite, é um veículo ou é um recurso que permite que você exerça a sua missão de vida, quando você trabalha de uma forma absolutamente realizadora, você se sente feliz. Você é demais, Lu. Ô, Chico, obrigada, Chico. Que bom que você tá gostando, viu? Eu espero que esse item 5 também seja um item muito claro pra você, porque isso realmente contribui com a sua vida. É quando você se sente mais feliz, calmo, positivo, criativo, objetivo a respeito daquilo que você quer e das suas metas e dos seus objetivos no trabalho. Quando você se torna mais observador, honesto, quando você é respeitoso com as pessoas, você se torna um apreciador das pessoas, você gosta de conviver com aquelas pessoas, porque você sabe que aquelas pessoas e que aquele trabalho, que aquele ambiente te traz essa sensação de realização e você sente que você não podia estar fazendo outra coisa da vida que não fosse isso. Todos os seus talentos estão na potência máxima, você sente que isso realmente é importante para você e você sente que você está se tornando tudo aquilo que você é capaz de se tornar. Aí é porque você encontrou a realização no trabalho. E essa realização é o que diferencia as crianças dos grandes. É o que diferencia os profissionais medianos dos profissionais de alto nível de performance. Porque quando você sente que o seu trabalho é um veículo para que você realize a sua missão de vida e você se sente como ser humano completo e bem empoderado, realmente, e isso é uma dica, Bruno, quando a gente sai de casa feliz porque a gente está indo trabalhar, né? Quando a gente acorda de manhã e se fala, que legal, hoje eu tenho um dia pela frente e vai ser produtivo o meu dia. E quando você sente isso dentro de você, é uma sensação quase visceral, uma sensação quente mesmo. Porque é um pensamento tão forte que ele se transforma num sentimento tão quente que se transforma numa atitude tão poderosa, numa ação no dia a dia, que a gente realmente consegue transferir para o nosso trabalho, para o nosso cliente, para a nossa equipe, para o nosso chefe. A gente consegue transferir muita energia positiva e dessa energia positiva só pode dar certo. Então, com certeza, se você estiver num trabalho em que você se sente realizado e você estiver no 5º nível de necessidades atendidas no trabalho, que é
não é o último nível, porque foi criado um outro nível depois disso, mas ainda tem algo mais, que é uma conexão a mais com o universo, uma coisa assim. Mas se você estiver sentindo essa realização, é claro que você vai encontrar os meios para prosperar. É claro que todas as pessoas vão ficar satisfeitas em te pagar pelo que você faz. É claro que você sempre vai ter aumento. Achava que era normal se sentir insatisfeito. Nutri, eu vou confessar pra você também que eu também vivenciei essa experiência de achar que é normal se sentir insatisfeito, né? Ah, que bom que eu contribuí com isso. Não é normal a gente se sentir insatisfeito, gente. A gente tem... você vê como isso tá dentro do pensamento da gente, isso é muito mais interno do que externo. Você vê como isso é muito mais nosso do que da empresa em que a gente trabalha. E é por isso que nós precisamos nos responsabilizar pela nossa vida, pela nossa carreira, pela nossa história, pela nossa trajetória, né, pela nossa jornada. Responsabilidade é nossa, porque essa sensação de realização, ela é interna, ela não tá no outro, ela não tá no mundo, ela tá em mim. Eu também achava que era normal quando eu tava no escritório, quando alguém me perguntou a minha história, eu tava no escritório de direito, eu tava muito bem empregada, ganhando bem, mais do que a média dos meus amigos que se formaram na mesma época do que eu, que era pra mim uma régua de mensuração, né? Eu trabalhava num local altamente respeitado, eu estava trabalhando pelo meu currículo, cumprindo todos os protocolos que, teoricamente, a gente entende como sendo corretos, como sendo certos, né? Acontece que o que é certo para os outros nem sempre é certo para nós, né? E aí eu não me sentia feliz. E eu tinha as necessidades atendidas, eu me sentia segura emocional e financeiramente, existia um pertencimento ao local, não era completo, mas existia, porque eu era respeitada lá, né? A minha autoestima, até um certo momento, ela foi muito valorizada, sim, por que não? Porque, afinal de contas, eu estava trabalhando no coração de São Paulo, na região da Paulista, onde a gente tem os escritórios, né? Uma das regiões em São Paulo em que estão concentrados muitos escritórios muito importantes de direito, de advogados e próxima, e realmente tendo um lifestyle que eu sempre quis e que eu sempre batalhei, só que eu não sentia a realização, eu não estava feliz, né? Então, eu acho que o sinônimo mais simples de realização é felicidade. Quando você sente que aquilo é pra você. E veja bem, gente, eu não quero dizer pra vocês que quem tem realização no trabalho não tem problemas. Eu não vou dizer pra vocês que quem tem realização no trabalho é feliz todo dia, né? Eu não vou dizer pra vocês que quem tem realização no trabalho acorda todo dia com a máxima disposição. Só que quem tem realização no trabalho tem uma motivação maior pra ultrapassar as barreiras. Você pegou uma área que muita gente corre. É duro. De tributários, tá bom? Pensei que era essa área da realização. Eu trabalhei mesmo na área de tributário. É uma área que não é a preferida pela maioria dos advogados. É um escritório muito competente. Então hoje eu vejo que não tem nada a ver com o problema de lá, né? Eu não posso questionar a carreira do direito, eu não posso questionar o escritório que eu trabalhei, eu não posso questionar outros colegas profissionais advogados, eu jamais poderia fazer isso, sabe por quê? Porque estava em mim, não estava no mundo, né? A necessidade de realização. Chico, um dia eu te conto minha história, eu queimei todas as fontes que você pode imaginar, não sobrou nada. Virou fumaça. Você não tem ideia. Bom, mas e se você quiser ver outros vídeos meus lá no YouTube, tem outros vídeos em que eu conto a minha história. E como quem tá aqui, tem bastante gente que já conhece, eu não vou repeti-la. Mas essa questão da realização é algo fundamental para que a gente se sinta realmente bem no trabalho. Então, se você não se sente feliz, se você sente que não tá bom, é um sinal muito claro de que algo precisa ser feito para mudar se você quiser melhorar. Então, como diz aquela frase óbvia, né? Se eu não me engano é de Einstein, que diz que loucura é a gente tá fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, se a gente quer resultados diferentes, especiais, extraordinários, a gente tem que ser extraordinário, né? Vamos jantar hoje, aí você me conta direitinho. Nós não vamos jantar não, Chico. Obrigada, se for um convite eu agradeço. Se você estiver me confundindo, não tem problema. Mas você pode assistir no YouTube. Que bom que essa live deu um ânimo, Bruno.
Você pode pegar o meu canal lá do Canvas Consultoria e Coaching no YouTube. Você pode assistir outros vídeos que eu também tenho. Eu falo bastante de realização. E eu realmente não poderia falar em um mês inteiro que eu escolhi para falar de carreiras sem falar da realização no trabalho, que é algo fundamental se você quiser realmente, de verdade, se diferenciar dos médios e partir para o próximo nível. Buscar realização é um direito legítimo de todos nós temos o direito de fazer isso plenamente, claramente, é legítimo, você também tem esse direito. Hoje eu não sei se gosto do que faço, eu queria poder receber mais. Bruno, o que você pode fazer por isso, hein? Eu te desafio, Bruno, a encontrar uma solução para essa questão hoje. Se você quiser fazer coaching, luciana@canvasconsultoria.com.br. Essa foi a nossa live de hoje com 5 sinais de que você tá no trabalho errado. Aviso para vocês que na próxima sexta-feira eu vou estar gravando para um projeto específico para coaches, só para coaches. É um projeto que tá nascendo, não é um projeto meu, é um projeto do qual eu sou parceira, é um projeto de um master coach, meu amigo, que é um cara super ligado em neurociência. É um cara super especialista, psicólogo, especialista, é um cara que eu diria que ele é um cientista do nosso comportamento humano, viu? Então, sexta-feira, eu vou entrar a qualquer momento para mostrar bastidores da gravação para vocês. A gente vai estar com uma equipe legal lá, os meninos do som, da câmera, a luz, tudo profissa. Bem profissa mesmo, que vai ser específico para coaches. Então, se você é coach e tá me assistindo, não perca, fica ligado no Periscope, que eu vou entrar a qualquer momento. Que bom, mãe, que você gostou. Obrigada mais uma vez pela sua presença, é muito importante para mim. Chico, vou declinar do seu convite para jantar, mesmo assim agradeço o carinho pelo convite. Mesmo assim, você tá convidada, é claro, para todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, voltar aqui pro Voe Mais Alto, que é o nosso coaching semanal, ao vivo pelo Periscope. A gente fala bastante porque é conteúdo de qualidade, eu estudo muito para trazer para vocês. E no mês de junho inteiro vai ser sobre carreiras, e no mês de julho, empreendedores. Preparem-se! Teremos novidades incríveis para julho. Por isso que eu vou dedicar o mês de julho inteirinho só para falar com empreendedores. E aí eu vou pegar pesado, hein? Tá preparado? Eu não vou ter docinha, não. Eu vou ser bem, cuidado, que eu como coach sou brava, hein? E com empreendedores não dá pra pegar leve, porque como a gente sempre diz, o mercado não perdoa amadores. E o que diferencia os pequenos dos grandes é a técnica. Bruno, obrigada você por estar aqui, gratidão a todos vocês que me assistiram, gratidão pelo seu tempo, gratidão pelo seu compartilhamento com seus amigos, muito obrigado. A gente chora. Que bom que você gostou, Gil. Obrigada mesmo. Nutri, obrigada. A galera que tá chegando agora, tô vendo aí a Renata chegando agora. Agradeço por ter chegado, mas pega na repetição tudo que a gente falou. Foram as 5 sinais de que você tá no trabalho errado hoje, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima quarta-feira ou até sexta-feira pelo Periscope. Um beijo.